Boa noite, pessoal. São precisamente 21 horas e 37 minutos na cidade de Unai, Minas Gerais. Hoje são 6 de junho de 2015. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o dogma central da biologia molecular, na sua primeira parte, a estrutura química e arranjo tridimensional da molécula da vida, o DNA. Meu nome é José Antônio Paniagua, sou professor do ensino fundamental, médio e acadêmico. Sou graduado em Ciências e habilitado em Biologia. Sou mestre em Ciências Genômicas e Biotecnologia pela Universidade Católica de Brasília. A genética humana no livro didático de Biologia. A educação em genética humana deve promover nos alunos o desenvolvimento das habilidades de tomar decisões, reconhecer alternativas, aplicar informações e selecionar opções relativas à saúde em nível comunitário e pessoal. Os estudantes devem ser preparados para utilizar os conceitos da área para entender e opinar em relação a aspectos sociais e éticos desse campo do conhecimento. Além disso, o estudo da genética pode ajudar na compreensão das diferenças individuais, aceitando a diversidade e reconhecendo-a como regra e não como exceção. Nesta primeira lâmina eu deixei um tributo à molécula de DNA que depois vocês podem dar uma lida com muita atenção. Aqui está o conteúdo que vou tratar nesta videoaula e eu espero que vocês acompanhem também com muita atenção. A importância da molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico, transporta muita informação de célula para célula e de geração para geração. A molécula de ADN também tem capacidade de produzir cópias exatas de si mesmo, pois os cromossomos são copiados em cada divisão celular, na intérfase, no período de síntese. A capacidade de replicar erros de cópia como se fossem o gene original. O ADN também apresenta mecanismo de decodificação da informação armazenada no núcleo, traduzindo-as indiretamente em proteínas por um fenômeno conhecido na biologia como tradução. O ADN é chamado de molécula da vida, pois contém o código para a construção de todas as proteínas presentes nos seres vivos. O ADN é encontrado nos animais, no núcleo celular e nas mitocôndrias, formando os cromossomos. Estudos bioquímicos do núcleo celular. Um pouco de história a partir de 1869. Mitch, um médico alemão, isolou um ácido que continha fósforo, o elemento químico fósforo, e nitrogênio do núcleo celular de leucócitos de secreção purulenta, que ele chamou de nucleínas. Mitch teve a sua oportunidade, era médico e trabalhava retirando de enfermos faixas e assim ele pôde isolar células brancas e analisar o núcleo e então descobrir essa nucleína. Em 1877, a
Kossel isolou bases animadas ou nitrogenadas, bases cíclicas, guanina, adenina e timina. Já por volta de 1889, R. Altman passou a chamar a substância nucleína de ácido nucleico devido ao seu pH apresentar-se ácido. Em 1910, o bioquímico Fobeus A. Levine detectou no ácido nucleico a presença do carboidrato pentose chamado ribose. São 4 bases nitrogenadas ou aminadas no DNA. São elas a timina, que é exclusiva do DNA, a adenina, a citosina e a guanina. A porção ácida do DNA é uma porção básica às proteínas histonas. Então, o DNA tem tanto uma porção ácida, o ácido, e uma porção básica, vinda das proteínas histonas. A base nitrogenada uracila é específica do ARN, conhecido mais por RNA, seu sigla em inglês. A teoria cromossômica da herança, por Thomas Hunt Morgan, em 1915, ele concluiu que os genes estavam organizados de maneira linear nos cromossomos e os genes são as unidades hereditárias. Aqui podemos notar nesta figura um esquema de um cromossomo todo mapeado. Este é o cromossomo X com seu braço P e o seu braço Q, e algumas das doenças mapeadas neste cromossomo. Pela primeira vez, propôs uma correlação entre um gene, o genótipo, ou seja, o conjunto dos alelos para uma determinada característica, e uma característica física, ou seja, o fenótipo. Então, em 1915, o Thomas Hunt Morgan propôs pela primeira vez a relação entre gene e característica, entre genótipo e fenótipo. Até então, na genética conhecia-se os fatores mendelianos, proposto por Mendel por volta de 1866. O geneticista William Bateson estendeu o termo gene para genética. A transformação genética. Em 1928, Frederick Griffith fez um experimento estudando a transformação de cepas da bactéria Diplococcus pneumoniae não patogênicas, transformando em patogênicas. E aqui, como você pode ver, o Griffith ele fez uma solução. Numa dessa solução, ele colocou as formas de bactéria Diplococcus pneumoniae viva, eram as formas S, virulentas. Em outro becker, ele colocou as formas R, vivas, não virulentas. Então, a forma R é não virulenta, a forma S é virulenta. As virulentas eram injetadas no rato e o rato morria. Essas bactérias não virulentas eram injetadas no rato e o rato não morria. Mas quando ele aquecia
essas formas de bactérias S, ou seja, bactérias virulentas, ele aquecia usando uma chama com calor e ele injetava no rato e o rato sobrevivia. Quando ele injetava as formas S virulentas fervidas, aquecidas pelo calor. Contudo, as formas R vivas foram misturadas com formas S mortas pelo calor. E quando esta solução foi injetada no rato, o rato morreu. Conclusão de Griffith. Griffith concluiu que as bactérias S virulentas, depois de fervidas, mortas, seu DNA sobrenadante na solução era incorporado por formas vivas de bactérias não virulentas e estas bactérias não virulentas passavam a manifestar a característica de virulência e, portanto, quando essa solução era injetada no rato, ele morria. Mas essa experiência, contudo, não foi aprovada pela comunidade científica na época. Teoria um gene, um polipeptídeo. Em 1941, os estudiosos Biddle e Tatum, trabalhando com indução de mutações no fungo Neurospora selvagem, palavra para selvagem, wild type, propuseram que um gene deveria ser responsável por codificar uma enzima. Demonstraram que os genes agiam através da regulação de diferentes eventos químicos, como podemos observar nesta figura, que relata o crescimento de um fungo selvagem. Então temos aqui um precursor, um antecessor A e uma enzima que transforma A em B. Essa enzima A é do gene A. O precursor B é transformado no precursor C pela enzima B, enquanto o precursor C é transformado pela enzima C, do gene C, no precursor D, e o precursor D, por sua vez, pela enzima D, ele é transformado no aminoácido tiamina, pelo gene D. Porém, se não existe a enzima 4, esse aminoácido, tiamina, acumula nas células devido à ausência ou à ineficiência da enzima 5. Então, Biddle e Tatum, em 1941, propôs a teoria um gene, uma enzima. Depois, essa teoria foi modificada, adaptada para um gene, uma proteína, porque toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. E um gene é um fragmento de DNA com informações suficientes para produzir uma proteína ou um RNA. E, como foi dito, as proteínas têm muitas características e uma delas é ser enzima, uma proteína especial. Com o passar do tempo, também foi diferenciado essa segunda teoria, e a teoria passou então a ser
um gene, um polipeptídeo. O princípio transformante de Oswald Avery. Em 1944, Avery e seus colegas concluíram que o ADN era o material genético contendo a informação genética, e ele fez esta conclusão através de experimentos com a transformação bacteriana in vitro, através do qual, com esse experimento, Avery e colegas conseguiram identificar o princípio transformador presente nas bactérias, ou seja, a substância química que promove a transformação de bactérias lisas, não virulentas, em bactérias virulentas. E assim, então, Avery e seus companheiros concluíram que o ADN é o depositário da informação genética. Aqui está o experimento de Avery e seus colegas. Então, ele utilizou as linhagens virulentas e as linhagens não virulentas. Ele colocou em cada tubo de ensaio, nesse tubo de ensaio ele fez um tratamento com uma enzima protease. A protease hidrolisa, quebra proteínas. Já nesse tubo ele usou renase. A renase é uma enzima que hidrolisa RNA, ou seja, quebra RNA. E nesse terceiro e último tubo, ele utilizou a adenase. A adenase é uma enzima que hidrolisa DNA. Depois disso, depois desses extratos tratados com essas três diferentes enzimas, lembrando que cada enzima estava em um desses frascos, foi misturado com cultura de bactérias não virulentas. Depois dessa mistura, o que pôde ser observado nesta solução foi o seguinte: neste tubo onde havia protease e onde havia renase, nesses frascos aconteceu a transformação, porque tanto protease quanto renase não hidrolisa, não quebra o DNA. Então, o DNA das bactérias virulentas não foi quebrado, não foi hidrolisado. E assim, essas bactérias R não virulentas incorporaram o DNA de bactérias virulentas presente nesses dois primeiros tubos tratados com protease e renase. Já nesse último frasco, não aconteceu a transformação. O motivo é que a adenase destrói, quebra o DNA das bactérias virulentas. E assim, as bactérias não virulentas não poderiam incorporar os monômeros desse DNA. Ele era quebrado. Então, nessas duas culturas, apareceram células nova S misturadas com células R, ou seja, bactérias não virulentas e bactérias não virulentas. Já nesse frasco não aconteceu transformação e na cultura cresceram apenas células de bactérias não virulentas.
Assim, concluiu também que o DNA é a molécula responsável pela transformação bacteriana. Em 1852, um novo experimento foi feito por Alfred Hershey e Martha Chase. A evidência adicional indicou que o ADN é um material genético que resultou de um estudo com o bacteriófago T2. Esses dois cientistas utilizaram em seu experimento fósforo radioativo no ADN e enxofre radioativo nas proteínas. O bacteriófago T2 é um vírus DNA e a sua cápsula é proteína. Então aqui a gente pode notar, por esse esquema, a presença do fósforo e bactérias. Os dois são colocados em uma solução. Do outro lado, podemos observar o enxofre, as proteínas da cápsula radioativa contendo enxofre radioativo e as bactérias Escherichia coli. Aqui e aqui é a mesma espécie. As proteínas da cápsula radioativa pelo enxofre, juntamente com bactérias, são misturadas em uma solução, em um frasco, e esses dois frascos, esse aqui contendo fósforo e DNA radioativo, esse contendo enxofre e proteínas da cápsula, enxofre radioativo, são colocados em um liquidificador e centrifugados de modo que os vírus se libertem das bactérias. Quando os vírus vão infectar uma célula bacteriana, uma das formas é os vírus absorverem a superfície da célula bacteriana e injetar o seu DNA dentro da célula bacteriana. Assim, do lado de fora da célula bacteriana, na superfície desta célula, fica apenas as capas virais, ou seja, apenas as cápsulas proteicas, que podem ser chamadas de fantasmas dos vírus bacteriófagos. E assim o DNA já foi injetado no interior da célula. Essa centrifugação, utilizando esses aparelhos, os liquidificadores, serviu para retirar, desgrudar da superfície bacteriana os fantasmas, as cápsulas proteicas dos vírus. Ao analisar o conteúdo centrifugado à procura da radioatividade, o que foi encontrado? Então, aqui, onde foi usado fósforo, lembrando que o fósforo ele é encontrado na molécula de DNA, existe um grupo fosfato. Então, aqui foi encontrado vírus radioativo e aqui, onde foi colocado enxofre radioativo nas proteínas da cápsula viral, que ficam absorvidas na superfície da célula bacteriana, mesmo depois que o DNA é injetado no interior da célula. Então, aqui nesta solução, não foi encontrado enxofre. Não foi encontrado enxofre. Logo, entendeu-se que o DNA é a molécula que transfere informação genética. Então, os vírus passam sua informação genética para a célula bacteriana, injetando seu DNA, porque as proteínas continuam nas cápsulas virais do lado de fora
da célula bacteriana. Aqui você pode ver todo esse experimento de Hershey e Chase do outro lado, com as figuras e o nome de cada uma delas, para que você possa entender melhor o experimento que esses dois pesquisadores fizeram para então chegar à conclusão de que é sim o DNA, a molécula das características, ou seja, é o DNA, a molécula que carrega as características dos seres vivos. Esse experimento de Alfred Hershey e Martha Chase indica que o ADN do vírus entra na célula bacteriana hospedeira, enquanto a capa ou a cápsula viral de proteína fica do lado de fora da célula hospedeira. Como a prole dos vírus é produzida dentro da célula bacteriana, os resultados indicaram que a informação genética que dirige a síntese tanto das moléculas de ADN quanto das capas de proteínas, ou seja, das proteínas virais, da prole viral que está sendo sintetizada no interior da bactéria, devem estar presentes no ADN parental. Além disso, esse experimento demonstrou que as partículas da prole continham parte do fósforo radioativo de massa atômica 32, mas não continha nenhum enxofre radioativo de massa atômica 35 do fago parental. E aqui eu deixei uma curiosidade para depois vocês analisarem. Continuando os avanços da biologia, em 1953, Erwin Chargaff analisou o ADN de diversas espécies diferentes e determinou que o ADN apresentando considerável variabilidade em espécies diferentes, mas em todas as espécies analisadas por Erwin Chargaff, ele pôde notar e concluir que as adeninas são numericamente iguais às timinas, enquanto as citosinas também são numericamente iguais às guaninas. Ou seja, para cada uma timina há uma adenina, assim como para cada citosina há uma guanina. E aqui eu deixei essa tabela para que você possa analisar melhor essa experiência de Chargaff, que nos deu essa regra. As bases nitrogenadas, adenina se liga com timina, enquanto citosina se liga com guanina por complementariedade de bases. Então aqui podemos notar, nesse esquema, desse lado, nessa coluna de nucleotídeo, podemos ver a base nitrogenada timina em um único anel, ligando-se por ligações de hidrogênio a uma adenina, nessa outra coluna de pentose e fosfato. Enquanto abaixo podemos observar que uma guanina é complementar a uma citosina e, portanto, aqui, entre essas duas bases nitrogenadas, formam-se 3
ligações de hidrogênio. Assim, no DNA, a quantidade de purinas, adenina mais guanina, é igual à quantidade de pirimidinas, timina mais citosinas. A unidade química da informação genética. O ADN contém todas as informações para produzir um ser vivo completo. Esta informação está arranjada em sequências de um tipo de unidade monomérica conhecida atualmente por nucleotídeo. O nucleotídeo é a unidade formadora da molécula de ADN e um nucleotídeo é representado dessa forma. O nucleotídeo é formado por 3 unidades: um grupo fosfato, uma pentose, que no ADN a pentose é a desoxirribose. Além do grupo fosfato e da desoxirribose, aqui uma base nitrogenada. Lembrando que o ADN tem 4 bases nitrogenadas, tendo a timina como base nitrogenada exclusiva do ADN. Os genes são constituídos por um grande número de nucleotídeos, porque os nucleotídeos são as unidades formadoras da molécula de ADN. A desoxirribose tem a sua fórmula molecular assim: C5H10O4. Aqui podemos notar a diferença entre a pentose do RNA, a ribose, e a pentose do ADN, a desoxirribose. Note que no carbono 2 temos apenas um hidrogênio na pentose do DNA, enquanto no carbono 2 da pentose do RNA, a ribose, temos uma hidroxila, OH. Aqui podemos notar, nessa figura, podemos verificar o mesmo que já tínhamos visto aqui, só que aqui podemos notar o grupamento fosfato. Nessa figura ele está do outro lado. A base, que pode ser uma das 4 bases nitrogenadas do DNA. E aqui, na pentose, as posições de cada carbono, dos 5 carbonos na pentose. Daí o seu nome, Pent 5. O ADN é uma sequência de nucleotídeo que contém informação suficiente para produzir um produto funcional. Esse produto funcional pode ser uma proteína ou um ARN ou RNA. E isso ocorre, como você pode notar, nesta figura. Aqui temos uma sequência de bases nitrogenadas no DNA. Podemos identificar que essa sequência é do DNA pela presença da base nitrogenada exclusiva do DNA, a timina. Aqui em vários locais podemos observar a presença da timina. Esse trecho do DNA ele é transcrito em um RNA e
sabemos que é RNA exatamente por causa da presença da uracila, que é a base nitrogenada exclusiva do RNA. Este RNA aqui, depois de editorado no núcleo, ele sai do núcleo, dirige-se ao citoplasma, onde essa informação será lida e traduzida em uma sequência de aminoácidos, de forma que possa resultar em um produto funcional proteico. Do outro lado aqui do slide, podemos observar a unidade hereditária do ADN, o nucleotídeo. Aqui nós notamos aqui uma coluna de fosfato e pentose, uma coluna alternada de fosfato e pentose, e no centro podemos observar bases nitrogenadas ligadas à pentose. Essas 4 bases nitrogenadas são as bases do DNA. O ADN codifica um produto funcional, proteína ou RNA. As proteínas têm diversas funções. Podem ter funções enzimáticas, estrutural, hormonal, como por exemplo, a insulina é uma proteína, é um hormônio. Função de proteção, como os anticorpos, por exemplo. Função de transporte, como a hemoglobina e outras. A nossa espécie tem cerca de 25 mil genes e, no entanto, consegue produzir cerca de 400 mil proteínas diferentes, graças à possibilidade de editoração do RNA. O potencial do ADN para replicação e codificação de informações deve-se ao fato de ser formado por 2 longas cadeias que se ligam de forma complementar através de ligações de hidrogênio que unem essas bases azotadas, ou seja, bases nitrogenadas. A adenina é ligada à timina, enquanto a citosina é ligada à guanina. Nessa figura, temos vários pequenos trechos de DNA, simbolizando, cada trecho desse simboliza um gene, e um gene é copiado em uma molécula de RNA mensageiro. Esta molécula de RNA mensageiro se dirige ao citoplasma da célula, onde ela é lida e traduzida em uma sequência de aminoácidos para formar uma proteína. Cada cor diferenciada nessas proteínas denota uma proteína diferente e com funções diferentes. A elucidação da estrutura tridimensional da molécula de ADN por Watson e Crick em 1953. Eles chegaram a elucidar a estrutura da molécula de DNA
baseando-se nos estudos de difração de raio-x de Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, e em estudos químicos da molécula. Aqui temos uma foto de Watson e Crick e uma maquete da estrutura do ADN. Eles concluíram que a estrutura física do ADN é uma dupla hélice, como você pode notar nessa foto, com duas cadeias complementares de nucleotídeos unidas por ligações de hidrogênio. Essa descoberta foi fundamental para a compreensão do mecanismo hereditário, o mecanismo de transmissão e execução da informação genética. Aqui temos uma foto dos estudos de Rosalind Franklin e Maurice Wilkins por difração de raio-x, onde podemos notar a presença da molécula de ADN. Uma revisão do histórico, depois você dá uma repassada de modo mais vagaroso para poder ver na linha do tempo os acontecimentos desde a descoberta do microscópio até a elucidação da estrutura tridimensional da molécula de ADN por Watson e Crick. Aqui temos as duas cadeias da molécula de ADN e você pode notar que essas cadeias elas estão unidas em duas fitas. A molécula de DNA ela é composta por duas fitas. Cada fita tem uma direção diferente. Então podemos notar que esta fita aqui, a direção de cima para baixo, 5 linhas para 3 linhas. Enquanto na outra fita, a direção aqui é 5 linhas e acima é 3 linhas. Podemos notar nesta coluna, onde fosfato e pentose se alternam, né, evidenciando o pareamento das bases nitrogenadas no centro dessas duas colunas. E podemos verificar agora, nessa figura colorida, como que é acrescentado nucleotídeos na molécula de DNA quando esta está replicando. Então aqui nós temos um esquema da duplicação, também conhecido como replicação do DNA ou ADN. E depois dessa duplicação podemos notar a molécula de DNA formada. E você pode observar mais uma vez as duas colunas de fosfato e pentose, e no centro dessas duas colunas, do lado de dentro, as bases nitrogenadas ligadas por complementariedade química. A complementaridade das bases químicas da vida. Essas duas fitas de ADN, embora tenham direções opostas, as duas fitas carregam a mesma informação genética. Aqui podemos notar nesta figura os dois tipos de bases que temos, bases nitrogenadas. Então, desse lado, temos as bases nitrogenadas
timina e adenina, e aqui citosina e guanina. As bases pirimídicas são timina e citosina. Note que elas não se ligam, E também as bases púricas, adenina e guanina, também não se ligam. A ligação é feita entre uma base púrica e uma base pirimídica. Uma base nitrogenada com 2 anéis heterocíclicos e uma base nitrogenada com um único anel. Então, guanina liga a citosina. São duas bases nitrogenadas diferentes. Uma é pirimídica, a citosina, enquanto a outra é púrica ou purina, a guanina. A guanina tem 2 anéis, enquanto a citosina tem apenas um anel. E são elas que se ligam por ligações de hidrogênio, fazendo 3 ligações de hidrogênio, como você pode ver aqui. 1, 2, 3. Essas ligações de hidrogênio, antigamente denominadas ponte de hidrogênio, ocorre quando um átomo de hidrogênio está próximo de um outro átomo de alta eletronegatividade, como se pode observar aqui na tabela periódica. A eletronegatividade é uma propriedade que aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Portanto, o flúor é o elemento químico mais eletronegativo. Depois temos o oxigênio, nitrogênio. No DNA não temos flúor, mas temos nitrogênio e oxigênio. São essas ligações de hidrogênio que prendem as bases nitrogenadas uma nas outras. E você pode notar que entre uma timina e uma adenina tem-se apenas 2 ligações de hidrogênio, enquanto entre uma citosina e uma guanina tem-se 3 ligações de hidrogênio. Ou seja, embora essas ligações de hidrogênio sejam ligações do tipo fracas, mas entre uma citosina e guanina, como fazem 3 ligações de hidrogênio, é mais difícil, é necessário uma temperatura mais alta para separar essas 2 bases nitrogenadas. Os tipos de ligações químicas na molécula de ADN. A ligação entre a base nitrogenada e a pentose é uma ligação covalente do tipo N-glicosídica, com a hidroxila, OH, ligada ao carbono 1 da pentose. Então, essa ligação aqui, ligação glicosídica do tipo N, é esta ligação entre a base nitrogenada e a pentose, mais exatamente no carbono 1'. Essa ligação é a ligação N-glicosídica. Outro tipo de ligação, também presente na molécula de ADN, é a ligação fosfodiéster. Note que esta ligação, também covalente, ocorre entre a hidroxila do carbono 3'. Lembre-se, aqui, carbono 1', aqui ocorre a ligação
N-glicosídica, carbono 1 linha, carbono 2 linha e carbono 3 linhas. A hidroxila está ligada a um fósforo e este fósforo está ligado à hidroxila do carbono 5 linha, que está fora, um pouco fora, aqui mais ou menos aqui assim. Este aqui é o carbono 4 linhas. Então, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Então, a ligação fosfodiéster é também uma ligação covalente, ou seja, uma ligação que depende de muita energia para ser desfeita. Essa ligação fosfodiéster, ela ocorre entre a hidroxila OH do carbono 3 linha, da pentose, do primeiro nucleotídeo, considerando esse nucleotídeo como primeiro, com o fosfato, esse é o fosfato ligado, esse fosfato está ligado à hidroxila do carbono 5 dessa pentose, e considerando essas 3 unidades, base nitrogenada, pentose e fosfato, este seria o segundo nucleotídeo. Então, primeiro nucleotídeo, segundo nucleotídeo. A ligação fosfodiéster une um nucleotídeo ao outro, mas passando pelo fosfato. A base nitrogenada está ligada a eles de modo indireto. Diretamente, a base nitrogenada está ligada à pentose, por outro tipo de ligação química covalente, denominada N-glicosídica. Esta convenção da ponta do DNA começar em 5 linhas, direção a 3 linhas, é baseada nos detalhes da ligação entre as subunidades de nucleotídeo. Então, temos aqui uma coluna da molécula de DNA, mostrando que 5 linhas é a ponta fosfato, enquanto 3 linhas é a ponta OH no carbono 3 linhas da pentose. A direção da dupla hélice. Devido a esta configuração, a cadeia de ADN é carregada negativamente. Mas por que carregada negativamente? Porque os fosfatos estão de fora da dupla hélice. De fora, e os fosfatos são negativos. As bases nitrogenadas ficam escondidas, centralizadas entre as duas fitas. Então, o ADN é carregado negativamente e fica com uma direção determinada. Do fosfato para o OH é 5 linhas, 3 linhas. A ponta fosfato, 5 linhas. A ponta OH, a hidroxila no carbono 3 linhas da pentose, é a ponta 3 linhas. 5 linhas para 3 linhas é a direção determinada. Em uma das extremidades temos livre a hidroxila do carbono 5 linhas da primeira pentose. Esta é a primeira pentose. Enquanto na outra extremidade temos livre a hidroxila do carbono 3 linhas da última pentose. Então aqui estamos considerando esta como a primeira pentose e esta como a última pentose. Isso determina que o crescimento da cadeia do ADN se faça
sempre na direção de 5' fosfato, 5' fosfato, para 3' hidroxila. Aqui temos uma figura mostrando a estrutura da molécula de DNA. Aqui temos a dupla hélice e você pode observar que esta molécula constituída por duas fitas em direções opostas, né? 5' para 3' e 3' para 5'. O corrimão aqui é a alternância entre grupos fosfatos e pentoses, formando uma coluna, como você pode notar, e escondido entre essas duas colunas temos as 4 bases nitrogenadas ligadas por complementaridade química. Aqui temos novamente uma figura mostrando a dupla hélice. Aqui nós temos uma distância entre essas cristas de 3,4 nanômetros, ou seja, 34 angstrom é a distância aqui entre uma crista e a próxima crista. E aqui nós temos um raio da molécula de DNA, daqui até aqui, mede 1 nanômetro. Portanto, esse raio, 1 nanômetro, mais outro raio, vai dar 2 nanômetros. Ou seja, 2 raios é igual a 1 diâmetro. O diâmetro da molécula de DNA tem 2 nanômetros, ou seja, 20 angstroms. Sendo as duas fitas de ADN com orientações opostas, então essas duas fitas são antiparalelas, lembrando que elas têm a mesma sequência de nucleotídeos, apenas de modo invertido. Portanto, cada fita da molécula de DNA tem a mesma informação genética. Forças que dão estabilidade e regularidade à dupla hélice. Ligações covalentes unem os átomos. Forças hidrofóbicas forçam as bases nitrogenadas a se esconderem dentro das duas colunas da dupla hélice. O fosfato e o açúcar é a parte hidrofílica polar. Forças de Van der Waals entre os anéis aromáticos das bases adjacentes do mesmo lado. As ligações de hidrogênio entre as bases adjacentes. As ligações de hidrogênio são ligações fracas, do tipo fracas, enquanto as ligações covalentes são ligações do tipo fortes. Anéis de desoxirribose não possuem grupos hidroxila no carbono 2, e isso é o que justifica o nome desoxirribose. É a falta de um oxigênio. A molécula de DNA tem um oxigênio a menos que a molécula de RNA. A fórmula molecular. O que confere a ausência desse oxigênio, ou seja, ter um oxigênio a menos na molécula, confere uma vantagem estrutural
tornando essa molécula mais resistente à hidrólise. E, de fato, a molécula de ADN é a molécula mais estável que conhecemos. É uma molécula que suporta altíssimas temperaturas e diversos meios químicos sem sofrer hidrólise. E mesmo quando sofre hidrólise, ainda depois, em um ambiente ideal, mesmo depois que essas duas fitas separam, elas podem ajuntar e fazem isso sozinhas por complementaridade. Em uma solução, geralmente o DNA assume a conformação B, quando há muita água ou água suficiente no meio. Quando há pouca água no meio disponível na célula, a molécula de DNA vai assumir uma outra conformação, a conformação A. Então, normalmente, nos seres vivos, o DNA se apresenta na conformação do tipo B. Como os genes produzem proteínas? Em 1961, Sidney Brenner F. e Jacob M. Messelson descobriram que há um RNA, o RNA mensageiro, que leva a informação presente no DNA nuclear para o citoplasma. Assim, o RNA mensageiro é o intermediário entre o gene e a proteína, como podemos observar nesta figura. Então, o gene, um pequeno trecho de uma das fitas de DNA, é copiado no núcleo por um RNA. Depois que esse RNA é editorado em RNA mensageiro, ele deixa o núcleo indo para o citoplasma, onde essa molécula de RNA mensageira é lida por um RNA ribossômico e traduzida em uma sequência de aminoácidos para formar uma proteína. Em 1966, M. Nirenberg e Kohlrana decifraram o código genético, no qual uma trinca de bases nitrogenada constituem um código, ou seja, um códon, que corresponde a um dos 20 tipos diferentes de aminoácidos que se ligam para formar uma proteína. Então, um códon é uma sequência de 3 nucleotídeos, ou seja, de 3 bases nitrogenadas, e esta trinca de bases nitrogenadas é um código para um dos 20 aminoácidos. Então, aqui nessa figura nós temos a sequência de 3 bases nitrogenadas no DNA, dado a presença da timina. Isso é um códon. Aqui temos CTA, é outro códon, CGC é outro códon. Portanto, aqui temos 3 códons diferentes para 3 aminoácidos também diferentes. E essa diferença nesses aminoácidos está representada pelas cores diferentes de cada um. Aqui temos uma sequência de DNA com cerca de quase 1.200 bases nitrogenadas, porque cada grupo desses tem 10 bases. Esta sequência é um pedaço do genoma
do vírus da dengue sorotipo 4, que foi extraído de uma cepa na China. Essa sequência foi pega no GeneBank. E aqui embaixo está o endereço do site para que você possa ir até ele e fazer essa confirmação. Esta sequência de nucleotídeos é traduzida em uma linguagem diferente. Esta é a sequência de nucleotídeos. Ela é então traduzida em uma linguagem de aminoácidos, uma linguagem diferente. Então, aqui nós temos uma sequência bem maior. Aqui está apenas um pedaço dessa sequência do genoma. Aqui é uma porção inicial do genoma, mas esse genoma, nesse artigo aqui, ele aparece de modo completo. E, claro, esse genoma ele é maior que a quantidade de aminoácidos que estamos vendo aqui. E aqui podemos ver que essa proteína ela tem 3.387 aminoácidos, e aqui cada letra desta é um símbolo de um aminoácido. Então, por exemplo, como você está vendo aí, M, esse M é o símbolo para o aminoácido metionina, enquanto o N é o símbolo para o aminoácido ácido aspartâmico. Ainda aí o Q, por exemplo, o Q é o símbolo para o aminoácido ácido glutâmico e assim por diante. Então aqui foi pego apenas pouco mais de 1.300 aminoácidos desta proteína, mas ela tem mesmo 3.387 aminoácidos. E você pode conferir clicando nesse endereço eletrônico. Aqui fiz um slide diferente para que você possa ver a síntese e processamento de proteína. Então, o DNA, a molécula de DNA, um fragmento dessa molécula de DNA contendo informação suficiente para gerar uma proteína no citoplasma é conhecida como gene. Esse gene, nessa molécula de DNA, ele é transcrito, essa informação ela é transcrita em um RNA. Esse RNA sofre um processamento, uma editoração no núcleo. Então, inicialmente, ele é um RNA primário. Essas porções em amarelas são retiradas, sofre excisão, são os introns, ficando apenas as porções em verde, que representam os exons. Depois desse processamento, esse RNA, agora sim, mensageiro, não é mais o RNA primário, precoce, que ainda tem os introns. Esse RNA maduro dirige-se ao citoplasma da célula, onde essa sequência será lida e traduzida em uma sequência de aminoácido, formando uma proteína que inicialmente é inativa. Depois do dobramento dessa proteína, ela pode passar, por exemplo, no complexo golgiense, onde ocorrerá uma emenda nessa proteína para que ela receba
um carboidrato, e assim teremos uma proteína conjugada, uma glicoproteína. Mas depois do processamento, né, a proteína ela sofre várias modificações covalentes nos aminoácidos, inclusive onde tem cisteína, é feito 2 pontes de sulfeto, o que faz com que a proteína se dobre sobre ela mesma. E aí, então agora eu tenho uma proteína ativa. E esta é a estrutura terciária de uma proteína. A proteína inativa está na sua estrutura primária. E aqui eu coloquei a sequência de DNA, ou seja, os códons do DNA. Cada 3 bases nitrogenadas é um códon, e esse códon é para um determinado aminoácido. Sendo assim, TGT é um códon no DNA para o aminoácido cisteína. GAT é outro códon no DNA. Eu sei que é no DNA devido à presença de timina. E GAT é um códon para asparagina. Seguindo, o terceiro códon, daqui para lá, CTG, é um códon para o aminoácido leucina. Esse aminoácido leucina tem vários códons. Então aqui temos um esquema da tabela do código genético, né? E você pode notar que temos 2 aminoácidos que têm apenas um códon, é a metionina, tem apenas um códon, e o triptófano ou triptofano, que tem apenas um único códon. Bom, e os demais aminoácidos, ou seja, os 18 aminoácidos restantes, eles têm mais de um códon. E alguns deles, como podemos notar, a arginina, por exemplo, tem 6 códons, a serina também tem 6 códons. Então, ao todo, temos 64 códons. Desses 64 códons, 3 códons, o UAA, UAG e UGA, são códons de terminação de uma proteína, os conhecidos por stop códon. Um códon, quando marca o início de uma proteína, o AUG no RNA, dada a presença de uracila, esse códon AUG é o start códon, o códon inicial, um códon que não é para um aminoácido, mas sim para demarcar o início da proteína. Quando este códon é encontrado após o início da proteína, aí sim é o códon para o aminoácido metionina. Assim, temos então o código genético e podemos notar que o código genético ele é degenerado ou então ambíguo, porque temos 18 aminoácidos que são codificados por mais de um códon, e é devido a isso que chamamos o código genético de código genético degenerado ou código genético ambíguo. Na próxima videoaula estaremos continuando a falar sobre o dogma central da biologia molecular, mas aí falaremos da replicação ou duplicação do ADN, a transcrição e a síntese de proteínas numa segunda parte dessa videoaula.
Aqui estão as minhas referências bibliográficas que você deve consultar de modo atencioso. E no mais, muito obrigado e até a próxima.